Esse artigo, ele é um artigo um pouquinho diferente do que normalmente a gente traz aqui. Ele é do Deng e do Xi, que são 2 professores da Universidade de Deng Sichuan, lá em Chengdu, na China. E por que ele é diferente, né? Porque a pergunta do artigo é: testosterona, quem que vai se beneficiar mais? Então essa é uma pergunta que me estimula muito ultimamente, porque eu tenho visto muito na prática as pessoas que chegam lá com desejos de prescrição de testosterona, quer avaliar quanto está a sua própria testosterona. E eu falei, preciso estudar um pouco mais. E esse artigo veio assim como uma luva para me ajudar a refletir sobre o assunto. E qual é a grande questão desse artigo? Ele fala sobre um outro artigo. Então, na verdade, ele é meio que uma digestão ali para leitores de um artigo maior, que é uma revisão ali de uma meta-análise feita pela Gemma Hudson e publicado no The Lancet, que é um subjornal específico, que é o Health Longevity, com mais de 3 mil homens, e uma revisão de 17 ensaios clínicos randomizados. E o que a Gemma, que é a autora do artigo original, fez, na verdade? Ela usou uma técnica diferente para fazer essa meta-análise, né, que é extrair a informação individual e não trabalhar com médias e desvios padrões. Isso dá mais precisão e melhor avaliação das heterogeneidades ali desse artigo. Então, o que ele fala no final das contas? Ele procura responder essa questão aí sobre benefícios da reposição de testosterona e em quais situações que a gente deveria se preocupar com a testosterona da pessoa atendida. A gente sabe que a testosterona vai diminuir gradualmente com a idade e que ainda não temos claro qual a população que realmente se beneficiaria dessa reposição. Então, ele diz que não dá para ter certeza de muita coisa, mas tem um ponto aqui que é interessante discutir. O estudo usou como corte 216 de testosterona, que é um valor muito baixo, em pacientes de 40 ou mais, e ele foi focando em sintomas de disfunções eréteis leves a moderadas, como o foco que talvez faça sentido. Então, para pessoas que não são muito idosos e que não são obesos, que nessas duas populações o efeito vai ser menor ainda, talvez esse seja o foco que faz algum sentido a gente se preocupar com testosterona. O sujeito que chega ali com uma disfunção erétil, já tem mais de 40 anos, e aí a gente pensa como uma disfunção erétil orgânica. Então, esse é o grande recado aqui desse artigo. E ele é muito importante para ajudar a gente a se manter atualizado, e a gente vai ter esse esforço nos próximos anos, inclusive porque recentemente o Conselho Federal de Medicina trouxe uma resolução que torna explicitamente antiético o uso de testosterona para fins estéticos ou de performance em esportes. Então as pessoas vêm muito com esse objetivo, né? Eles querem testosterona para se sentir melhor, para melhora de performance na academia, para poder melhorar a estética. Então, esta não é uma indicação e, pelo contrário, é uma contraindicação da gente utilizar a testosterona de alguma forma. Mas a pergunta ainda vai ficar no ar. Quem é a população, se existe essa população, que teria benefícios melhores para reposição de testosterona? Então, acho que na maioria das vezes a gente vai ter que adaptar as necessidades do indivíduo a um nível que é progressivamente menor de testosterona, naturalmente falando. Muito legal, Lu. Uma das coisas que esse estudo me faz pensar é porque eu entendi que ele está olhando para homens acima de 40 anos, não idosos e não obesos, com um quadro de disfunção erétil, correto? Mas, e aí, perdão, fala. Não, ele expande um pouquinho, né? Na verdade, esse recorte é só dos resultados que seriam um pouco mais significantes. Então, o trabalho ele avalia a reposição de testosterona em homens sem um princípio, sem um filtro a princípio. Não, perfeito. Mas é que um ponto que eu achei interessante é que talvez valha a pena a gente diferenciar, né? Assim, não aqui, obviamente, mas na consulta, a diminuição de libido com disfunção erétil orgânica, como ele colocou, né? Porque isso, às vezes o cara tá com menos vontade, com diminuição de libido, isso não vai ser uma coisa exclusivamente orgânica, né? Às vezes excesso de trabalho, falta de sono, falta de atividade física. E eu acho que, como a gente já falou um pouco sobre isso no outro podcast, a gente está buscando sempre uma resposta muito imediatista agora. A gente quer, pô, tô com baixa libido, tem que ter uma solução para isso para ontem. E eu entendo que a testosterona vem na cabeça de muita gente como uma solução mágica, né? Pô, a libido baixou, em vez de eu ir para academia, comer melhor, dormir melhor, vou tomar uma injeção aqui de testosterona a cada 3 semanas e eu vou voltar para minha libido. Então, eu acho importante na hora do consultório a gente só, no papo com a pessoa, diferenciar essas duas coisas, né? Pô, você está com uma disfunção erétil
ou você está com uma libido muito baixa, porque, né, você tá, né, já desrespeitou completamente todos os limites do seu corpo, de sono, de alimentação. Então, acho uma coisa importante para a gente ficar na cabeça para ter esse papo com as pessoas. Legal. Excelente ponto. Nossa, eu ia justamente trazer esse tema porque toca muito, e até não é o tema do artigo, mas assim, até mulheres, né, querendo também, né, essa premissa de que é uma redução da testosterona que está reduzindo a minha libido, deixa eu testar, eu quero testar a testosterona, enquanto a gente nem tem testes válidos, né, que possam ser, que são seguros, assim, né, valores seguros de teste nas mulheres, e elas e também querem, né, a gente começa a falar como se fosse, eu lembro uma paciente que me falou uma vez, nossa, eu comecei a usar, tinha sido prescrito por uma outra pessoa, comecei a usar e eu me sinto com muito mais vigor, eu me sinto muito bem, isso devia estar na água, assim, né, ela me falou uma coisa desse tipo, então, tem um apelo muito forte, né, tem um apelo muito grande de vitalidade, né, e tal, então, mais um tema para nossa comunicação, né, com os pacientes. Isso é bem desafiador na prática. O efeito placebo é muito forte, né, Aline, de qualquer coisa que a gente faça, e tem relação com meio de aplicação, então uma injeção vai ter um efeito placebo maior do que o oral, se ela for mais cara, ela tem efeito maior, então todos esses pontos precisam ser levados em consideração. É o famoso, acho que em inglês o termo é Enhanced Placebo Effect, né, assim, quanto mais coisas envolvidas na medicação tem, se é sintoma adverso, você sente mais o efeito que você gostaria de sentir, né. Legal. Lu, se você tivesse que resumir isso daqui, então, como é que você pensaria em colocar? Primeiro ponto é, não temos clareza na reposição de testosterona, nem de benefícios, nem de malefícios, para deixar claro.